Então vamos lá, vamos entender alguns modelos de estrutura que eu geralmente utilizo nas minhas próprias mídias sociais para você entender como construir as suas próprias postagens, tá? Aqui a ideia não é fazer algo engessado. Eu vou fazer alguns modelos de como mais ou menos eu penso na hora de criar um post e você adapta para a sua realidade. O seu mercado ele tem as suas peculiaridades, ele é um pouco mais específico, tá? Eu vou dar exemplos geralmente voltados ao meu mercado, mas tenta sempre adaptar para o teu. Pode ser que tenha diferenças e com certeza deve ter, tá? Basicamente, o que eu preciso para começar a criar um post, eu gosto de criar no formato quadrado, que é o do Instagram. Eu criei algum tempo no formato um pouco mais vertical, depois no mais horizontal, mas eu percebi que no formato quadrado, 1 por 1 ou 1080 por 1080 pixels, ele funciona bem, tá? E ele é até mais fácil para você fazer a construção, a criação do seu post. E para a gente começar a criar, uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu não sei qual ferramenta que você utiliza para fazer as criações do seu post, mas a ferramenta que eu utilizo é o Photoshop. As dicas que eu vou te passar, ele não necessariamente precisa ser feito no Photoshop. Você vai poder implementar numa ferramenta gratuita, que pode ser o Canva, em outras ferramentas gratuitas. Lógico que o Photoshop ele tem um pouco mais de recurso para você que vai criar, principalmente se você presta esse tipo de serviço de criação para redes sociais, para as mídias sociais, para os seus clientes. Com certeza você deve ter um programa mais avançado. O Photoshop hoje, ele custa, no momento que eu estou gravando esse vídeo, em média R$ 35,00 por mês. Ele está bem mais acessível do que era antigamente. Então se você quiser acessar, só entrar no site da adobe.com que você contrata esse serviço, tá bom? Você ganha também outras ferramentas, o Lightroom, para trabalhar, mas o que a gente vai utilizar aqui para essa aula é só o Photoshop, certo? Então, a primeira coisa que eu faço quando eu estou no Photoshop, eu vou dividir essa tela no menu visualizar, novo layout de guias, e eu coloco 5 colunas por 5 linhas, que ele coloca essas réguas aqui na cor azul claro, que eu vou te explicar para que serve daqui a pouco, tá? Primeiro passo, ativa ela, 5 por 5, tá ok. E agora, antes de a gente começar a criar, vou te falar por que é importante essas linhas aqui. Eu vou criar uma nova camada e eu vou te mostrar aqui. Aqui tem 5 linhas, né? 5 linhas na horizontal e 5 colunas na vertical. Se você fizer um post que dá muito resultado, você vai querer impulsionar ele. Você vai perceber através de curtidas, compartilhamento, comentários, você percebe que ele deu certo. Só que o Facebook, né, que comprou o Instagram, ele não deixa, não é que não deixa, ele limita o impulsionamento quando você ultrapassa a quantidade de 20% de texto. E 20% de texto, quando você faz essa grid aqui de 5 por 5, são 5 quadradinhos. Pode ser uma linha reta aqui, vou pintar de uma outra cor só para você entender do que eu estou falando. Essa parte que está em preto aqui seria 20% de texto, tá? Vou apagar. Se eu pegasse também 4 quadrados aqui e mais um quadrado aqui na parte de baixo, também seria 20% do texto. Não precisa ser numa linha só ou numa coluna só. O importante aqui é você não ultrapassar esse limite de 20%, que seriam 5 quadrados. Isso é muito importante para você conseguir alcançar mais pessoas. A partir do momento que você acerta numa postagem, é legal você impactar mais gente, porque o efeito é o mesmo, é como se fosse uma bola de neve. Você primeiro libera no gratuito para sentir qual que é o post vencedor, porque você vai fazer vários durante a semana, vai ter um que vai gerar mais resultado, e nesse que gera mais resultado, você impulsiona para mais pessoas, que é onde você consegue atrair novos potenciais clientes para o teu negócio. Então, entendido o conceito de 20% do texto, é só você se limitar a esses 5 quadradinhos, que você não vai ter problema e você vai conseguir crescer suas mídias sociais. Agora, vamos aqui na criação. E antes de começar a parte visual, é importante que você tenha uma estratégia. A ideia dessa aula aqui não é falar muito sobre estratégia, mas eu preciso te dar um contexto
para você entender como eu raciocino na hora de criar. Geralmente, a marca ela precisa de uma base, uma espinha dorsal, sabe? Uma linha mestre, que é o que vai reunir todas as mensagens das postagens e tornar em uma só. Se eu fizer postagens avulsas, sem definir uma linha mestre, sem definir uma coluna de linha de raciocínio, qual que é a mensagem que eu quero passar, é muito provável que eu não atraia, que eu não consiga engajar com os meus seguidores. É diferente eu falar para um empreendedor, um profissional liberal, que é o que eu geralmente falo, e é diferente de eu falar, por exemplo, para um empresário com 50 funcionários. A mensagem é muito diferente. Apesar do serviço ser o mesmo, que é sobre marcas que eu falo, marcas de um modo geral, não logo, não confunda isso, tá? Logo faz parte de marcas, mas quando eu falo sobre marcas é muito diferente. As dificuldades e os problemas que um profissional liberal ele enfrenta é muito diferente de um empresário. A dificuldade do profissional liberal é gerar seus primeiros R$1.000, R$2.000, R$3.000 para pagar as contas básicas. Depois ele parte para um outro estágio que é conseguir aumentar para R$5.000 para ter um pouco mais de lucratividade. Depois para ganhar R$10.000, que é para ele conseguir reinvestir no negócio dele, assim por diante. Já o empresário, a dificuldade dele já é diminuir os custos para conseguir gerar mais margem de lucro, sobre os funcionários, como gerar mais produtividade. Então, são dois desafios muito diferentes. E quando eu tenho isso claro para mim na hora de criar o post que eu estou falando com um perfil de cliente profissional liberal e não empresário, tanto o visual como o que eu vou escrever, ele flui mais naturalmente, porque eu começo a enxergar quem é a pessoa que está ali do outro lado. Se eu quisesse deixar mais claro ainda de quem é esse profissional liberal, eu geralmente dou até um passo para trás. Eu entendo que os profissionais liberais que trabalham comigo, geralmente eles estão criando um negócio novo, ou eles querem apenas reposicionar a marca, certo? E o profissional que está começando do zero, às vezes ele tem um trabalho fixo. Às vezes ele trabalha CLT durante o dia inteiro, e ele precisa fazer a transição, e os desafios dele, às vezes, não é nem conseguir os clientes, às vezes é um desafio interno, é um medo, é uma insegurança, é uma falta de clareza. São vários desafios que geralmente são batalhas internas que ele enfrenta. E sabendo disso, eu faço conteúdos não só sobre estratégias de marca, que é muito importante, que é já para você começar a gerar resultado, como também eu dou um passo para trás muitas vezes. E eu faço um conteúdo onde eu motivo, eu incentivo, eu inspiro ele a construir o legado. Por isso que a minha mensagem central, se você reparar, crie o seu legado, construa o seu legado, escreva o seu legado, mas está sempre em volta de legado. Porque eu acredito que além de ensinar como você comunica a sua marca pessoal, eu acredito que existe uma transformação. A pessoa começa a mudar a história, o rumo de vida dela. E quando eu encontro esse propósito de vida, essa missão, eu consigo encaixar muito mais contexto nas minhas postagens do que simplesmente falar sobre dicas de posts, dicas de design, dicas de SEO e não sei o que. Eu consigo deixar mais humano a marca, porque eu estou falando com uma pessoa que ela está insatisfeita profissionalmente, na maioria das vezes. Ela não tem a mínima ideia de por onde começar para fazer essa transição de carreira, e a única coisa que ela sabe e que ela não quer mais viver aquela vida que ela está vivendo. Ela quer construir uma história, ela quer deixar um legado, ela quer fazer a diferença no mundo. E eu proporciono para ela tanto ferramentas para ela ter mais coragem para fazer isso, como ferramentas para ela praticar, implementar e colocar nas mídias sociais dela. Por quê? Hoje eu atendo alguns poucos clientes que eu presto serviço nessa parte de criação para mídias sociais, para marcas e desenvolvimento de logos também. São os dois serviços que eu trabalho hoje basicamente. E nem todos os profissionais eles podem contratar um profissional de design, principalmente com os anos de experiência que eu tenho, que são mais de 15, e eu sei que eu posso ajudar mais gente. A minha missão não é ajudar 10 a 15 clientes por mês, mas eu quero impactar centenas de pessoas, se possível milhares
de pessoas por mês. Para eu conseguir fazer isso, é através da minha experiência. Eu passo a minha experiência desses 15, 16 anos trabalhando com marcas, eu ensino, eu compartilho, eu mostro quais são os desafios, eu mostro qual é o próximo degrau. Eu tenho grupos de acompanhamento, tenho treinamentos e eu vou proporcionando várias ferramentas que eu consigo auxiliar essa pessoa a chegar nos seus 10K, nos seus 10 mil por mês, por exemplo. Que hoje, na maioria dos brasileiros, no modelo CLT, é raro encontrar profissionais que consigam ter um resultado como esse. A média salarial hoje do Brasil é muito baixo. Então, sabendo disso, eu coloquei como a minha missão compartilhar conhecimento, proporcionar ferramentas, tanto internas para essa pessoa vencer, como externas para ela implementar e colocar o que ela sabe fazer de melhor à disposição do mundo, porque tem pessoas interessadas em comprar, em pagar por esse serviço. E nada mais justo, se você tem a solução para esse problema que as pessoas querem, estão dispostas a pagar, é de você oferecer, é de você colocar, está aqui a solução e você fazer realmente a diferença no mundo. Então, tudo isso que eu te falei é um pouquinho da estratégia que tem por trás da criação das postagens. Porque se eu faço postagens somente por fazer arte por fazer, fiz uma arte para as minhas mídias sociais, e não souber o que move a minha missão de vida ou a missão de vida do meu cliente, não tiver ali uma mensagem principal como a minha que eu citei agora, que é sobre legado, é muito provável que as ideias vão se esgotar em um determinado momento, parece que você já esgotou sobre o assunto, parece que o conteúdo não está gerando engajamento, mas o problema é antes da criação, é um alinhamento, é realmente um planejamento para você saber qual que é o posicionamento de marca que essa postagem ela vai colocar no mercado. Como é que as pessoas vão me enxergar? Depois que eu começo a criar postagem e vou acelerando sem ver o rumo, a direção, o destino, às vezes eu chego em um posicionamento de marca que é o que eu não gostaria, que é o que acontece com a maioria dos profissionais. Eles começam a postar sem planejamento, sem saber onde eles querem chegar, sem clareza. De repente eles começam a atrair um mercado que não era o mercado que ele queria atingir. Não é o posicionamento que ele queria atingir, que é o mercado que fica pedindo desconto, que acha caro e não sei mais o que. Posicionamento de marca. Quando você comunica com clareza quem é você, as pessoas certas, com os mesmos valores e princípios, que aprecia aquilo que você aprecia, elas vão entrar em contato com você. Do contrário, você vai começar a atrair apenas curiosos, apenas curtidas. Curtidas não pagam as contas, é importante eu falar isso. Muita gente fica preocupado com as curtidas e isso não é o mais importante. Não mesmo. O mais importante é você fazer postagens que gerem valor, para atrair o público certo, qualificado, ou seja, que tem potencial de compra e transformar esses seguidores em clientes. Basicamente isso. Só que para isso eu preciso saber qual que é o meu posicionamento de marca ou qual que é a minha missão de vida, o meu propósito. E isso vai te gerar aí vários insights, várias ideias para você criar suas postagens. Você vai começar a ler um livro e ter uma ideia de postagem. Você vai começar a assistir um filme e ter outra ideia de postagem. Você vai começar a caminhar na rua, você vai ter ideia de postagem. Porque a sua missão de vida está mais clara, está mais enxuta, está mais fácil de ser entendida. E é muito mais fácil você trabalhar com algo que é claro até para uma criança, como te falei agora do meu propósito, do que você fazer aqueles modelo de negócios gigantescos, ultra detalhados. Às vezes, simplesmente você ter um foco assim, minha missão é essa, vão havendo desdobramentos de ideias para você fazer suas postagens. Show? Então, agora sim, vamos na criação. Sabendo disso que eu falo sobre legado, eu vou colocar aqui algumas ideias de postagens que eu poderia fazer. Eu vou colocar aqui no centro a palavra que eu mais utilizo, que é basicamente o slogan que eu utilizo junto com o meu logo, legado. Quando eu falo sobre legado, eu estou falando, como eu disse para você, com pessoas insatisfeitas,
Opa, insatisfeitas profissionalmente. Então, aqui eu já consigo gerar uma ideia de postagem. Se eu falo com pessoas que estão insatisfeitas profissionalmente, um tipo de postagem que eu poderia fazer aqui, por exemplo, vou só ocultar aqui, seria, sabendo que ela é uma pessoa insatisfeita profissionalmente, seria sobre liberdade financeira. Por quê? Geralmente, quem trabalha ainda CLT, ele tem muito aquele desafio de depender de um aumento, de uma promoção para conseguir ganhar mais. E não é diante os resultados, se ele não trabalha com vendas, tá? Se é uma pessoa que trabalha com vendas, o tanto que ele vender, ele vai ganhar comissão. Mas se é uma pessoa que não trabalha com vendas, ele não tem a liberdade financeira. Então, muito provavelmente, uma postagem que eu poderia fazer para comunicar com essa pessoa que ele está insatisfeito profissionalmente, ele quer uma liberdade financeira, eu poderia fazer um post, vou ocultar agora de novo, eu poderia fazer um post interativo. Ou eu chamo de post interativo, ou post conexão. Você vai entender o conceito desse tipo de post, vou explicar agora. O post interativo, ele tem a intenção de gerar conversa, diálogo. Então, eu vou colocar um post geralmente em formato de pergunta ou em formato de quiz, né? Não sei se é quiz a palavra, mas você prefere A ou você prefere B? Aí a pessoa fala, prefiro A. Você prefere A ou prefere B? Por quê? Prefiro A, por causa disso, disso e disso. E a pessoa vai deixar um comentário embaixo. A ideia desse tipo de post é que as pessoas comentem. É para gerar isso. Tem um perfil de cliente que ele gosta dessa interação. Eu preciso me comunicar com esse perfil de cliente. E aí quando eu faço a pergunta sobre, agora vamos voltar aqui, liberdade financeira, eu posso fazer uma pergunta, de repente, se você... se você pudesse fazer um pedido, quanto você gostaria de ganhar hoje? Alguma coisa mais ou menos nesse sentido, tá? Se você pudesse fazer um pedido, quanto você gostaria de ganhar hoje? E aí as pessoas vão colocar, 5 mil, 10 mil, alguns vão colocar 100 mil dentro da margem de segurança aqui, tá? Vão colocar os valores ali nos comentários e vai gerar aquela conversa, aquele diálogo que é muito legal para suas mídias sociais, porque os robôs do Instagram, do Facebook, ele entende que você é uma pessoa relevante, que as pessoas estão interessadas no que você está postando. E isso para os algoritmos, muito positivo. Então, se você pudesse fazer um pedido, quanto você gostaria de ganhar? Aí eu colocaria a pergunta aqui no centro. Muito provavelmente eu usaria a cor da marca, que eu gosto, que eu defino, não é esse amarelo, é o outro amarelo, ele é um pouquinho mais assim, não é tão gritante. A cor, eu tenho a cor exatamente o código hexa, só que eu vou colocar aqui só mais ou menos, só pra gente conseguir ter a ideia geral. É um azul meio fechado, assim, um azul meio, esse tipo de azul mais ou menos, isso. Então se você pudesse fazer um pedido, quanto você gostaria de ganhar em dinheiro hoje? Você pode fazer diferentes perguntas, tá? Como eu estou falando sobre um tema que é liberdade financeira, eu sei que essa pessoa, ela aspira por ganhar mais. E ela talvez tenha uma meta muito ousada, ou talvez só um pouco a mais, mas o legal é que isso leva a pessoa a ela viver alguns segundos
do estado desejado dela. E isso é muito positivo, isso causa um sentimento muito positivo. E marca, ela é sentimento. Marca é aquilo que a pessoa sente quando ela lê o nome da sua marca. Então, quando ela vê o seu nome, ela vai ter um sentimento. Quanto mais você desperta esse tipo de sentimento nela, de um sonho que ela tem, de algo que ela quer realizar, mais ela vai ter uma boa memória da sua marca. Então, fazendo essa pergunta, o que eu mais acrescentaria nesse post? Aqui embaixo, eu colocaria ou o usuário da minha mídia social, no caso, Saulo Takahashi. Algumas vezes, faz um tempo que eu não faço, mas algumas vezes eu coloco o meu logo mesmo aqui embaixo. Nem sempre eu coloco, mas algumas vezes eu coloco. São caminhos. Porque às vezes alguém vai pegar essa imagem, vai compartilhar no perfil dela. E as pessoas que acompanham a pessoa que compartilhou não vai saber de quem é essa postagem. Quando você coloca a sua assinatura no rodapé, muitas delas vão te procurar. Mesmo se a pessoa não tenha te marcado na sua postagem que ela compartilhou, as pessoas vão procurar você porque você gerou valor de alguma maneira para ela. E é uma postagem extremamente simples que nós criamos até agora, mas são postagens que são, primeiro, estratégicas. Segundo, que elas são pensadas a longo prazo. Se você quiser impulsionar depois isso, você pode, porque está dentro da margem de texto. Eu tenho que diminuir só um pouquinho, porque aqui na assinatura contou como texto também. Então, eu colocaria aqui menorzinho. Ainda me sobra um quadradinho. Estou dentro de 3 no centro e tenho um quadradinho no rodapé. Poderia utilizar mais um quadradinho, ainda estaria dentro do limite. Basicamente, o que eu faria é isso. Para deixar bem simples. Eu poderia acrescentar uma imagem? Poderia. Coloco uma imagem de fundo e coloco até uma transparência de repente, que é para não ficar... que é para dar mais contraste. Mas para esse tipo de postagem, eu gosto de fazer um visual mais simples, mais clean. Algumas vezes eu coloco imagem. Geralmente eu coloco imagem quando eu vou escrever um textão embaixo. Aí eu coloco uma imagem, coloco ela um pouquinho mais escura e coloco um título na imagem. Nesse caso que é de pergunta, eu gosto de deixar ele um visual mais institucional, não é institucional, um pouco mais nas cores da marca, sem envolver tantos elementos. É realmente as duas cores que eu mais utilizo, que é o azul escuro, que é o amarelo, com a minha assinatura, com a pergunta que eu fiz. E se eu quisesse aqui na pergunta destacar um pouco mais, o que eu faria é deixar essa parte primeiro aqui não em negrito, então eu deixaria na letra comum. E a parte que eu quisesse dar ênfase, quanto você gostaria de ganhar dinheiro hoje, eu deixaria numa letra com uma espessura um pouco mais grossa. Que aí eu dou destaque para essa pergunta. Esse é um tipo de como se diz, formatação. É um tipo de formatação que eu utilizo nas minhas postagens, que é para não ficar muito carregado. Quando eu coloco um texto tudo em caixa alta, tudo em negrito, ele tende a ficar um pouco pesado. Como tem bastante palavra nessa postagem, eu reduzo um pouco a carga quando eu tiro o negrito na parte da pergunta. Então, pouco menos da metade eu deixo em letra normal e um pouco mais da metade eu deixo em negrito. Isso dá ênfase para a pergunta que eu quero fazer. E essa é uma postagem simples, tá? Quanto tempo você levaria para fazer essa postagem? Eu levei aqui um pouco mais porque eu tive que te explicar o conceito, tanto das linhas guias como da estratégia, depois na hora de escrever o conteúdo. Mas se você fizer isso direto, já tiver estratégia, tiver tudo alinhado, você consegue fazer esse tipo de postagem em menos de 15 minutos, em menos de 10 minutos. Até chegar ao ponto que você vai fazer isso com 5 minutos, com 7 minutos. Cada vez menos você vai tomar menos tempo. Esse tipo de postagem em si, ele não tem um apelo visual muito forte. Tem alguns que eu faço cheio de elementos, cheio de brincadeiras. A ideia da postagem do tipo pergunta não é distrair a pessoa, é para ela refletir. Então eu coloco menos elementos, funciona mais, gera mais resultado. O meu tipo de métrica para saber se o post é bom ou não é somente visual, tá?
Apesar de eu gostar muito de posts com bastante elementos visuais e tudo mais, eu dou preferência a resultado, até porque o cliente que eu atendo, ele também quer saber sobre resultado em termos financeiros também. E se eu fizer uma postagem que vai demorar 1 hora, 3 horas e depois não gerar resultado, eu gastei muita munição para algo que não valia a pena. Então, primeiro eu testo bastante postagens simples para saber quais das postagens geram mais resultados. Depois, nas postagens que eu estou mais acertando, eu transformo elas e vou lapidando e deixando elas mais atraentes para replicar isso para as futuras postagens. Ou seja, eu testo primeiro alguns tipos de postagens para saber se as pessoas que estão me seguindo, elas se identificam com aquilo e depois eu começo a utilizar com mais frequência. Dificilmente eu pego um tipo de post onde eu invisto muita energia, tempo e criação para depois saber se vai dar resultado. Porque o mais importante disso tudo é você conseguir fazer a pessoa ela te acompanhar e não simplesmente, postagem bonita e roda a timeline e não gera resultado nenhum. O foco aqui é você saber gerar resultados para você ou para o seu cliente. Faturamento, conversão em vendas, engajamento, tudo isso é muito importante. E a gente usou esse tempo todo para explicar um tipo de postagem, mas pode ter certeza que você consegue replicar esse tipo de posts para outras perguntas. Na verdade, você não aprendeu a fazer um post agora. Você aprendeu um modelo de postagem que você pode replicar isso com outras perguntas e com outros tipos de engajamento. A ideia aqui é eu te apresentar o conceito do post interativo, do post conexão, que são os posts que existem diálogo. Agora você pode montar ali no documento de texto quais são as perguntas que você vai fazer para os seus seguidores e principalmente qual dessas perguntas eles mais interagem. Fica atento a isso. Muita gente faz volumes de postagens muito alto e não sabe fazer análise, ou seja, não sabe identificar que tipo de post ele deve repetir. Não fica atento, então é como se você estivesse deixando dinheiro na mesa, porque se as pessoas estão interagindo com um tipo de post, replica ele, faz variações, faz modificações e vai utilizando até aquilo se tornar a linguagem da sua marca, até aquilo ser parte integrante do seu cronograma de postagem. Isso é muito positivo. Hoje eu tenho alguns estilos de postagem que eu já testei, já vi que dá mais resultado. Talvez não seja o que dê para o seu mercado, tá? Existem mercados diferentes. Alguns clientes gostam mais de comunicar aí nos comentários, outros gostam mais de compartilhar, outros gostam mais de salvar para ler depois e arquivar e usar como consulta. Cada tipo de cliente, ele age de maneira diferente. E a clareza para você conseguir mapear e saber exatamente como ele age, vai te dar vários insights para você criar posts diferentes. Não se prenda então a você, mas eu queria fazer um post mais bonito, mas eu não consigo. Ou, eu queria fazer um post mais bonito, mas não posso contratar um designer. Não, faz o simples, faz o feijão com arroz. Vai gerando inteligência, vai entendendo como as pessoas que te seguem, elas se comportam. O que você deve ser especialista, acima daquilo que você entrega, é ser especialista em pessoas, especialista em gente, porque você está comunicando com pessoas. Saulo, eu falo com empresas, tá? Mas do outro lado ali tem uma pessoa tomando decisão. Você tem que ser especialista naquele tipo de cliente que você deseja atender, ou que você já atende. Quanto mais você souber sobre o seu cliente, mais você vai conseguir gerar valor, mais você vai conseguir encantar ele, mais você vai conseguir criar novos produtos, novos serviços. Aí as suas mídias sociais vão crescer e você não vai ter que mais se preocupar em como prospectar clientes, porque eles já vão vir automaticamente através das suas mídias sociais. Só mais uma coisinha, se eu fosse fazer uma variação dessa postagem também, às vezes é legal você ter uma variação, eu às vezes inverto. Então aqui eu colocaria o azul e a letrinha aqui, os textos, eu colocaria na cor do amarelo, que é a minha cor primária e secundária. Também dá para fazer, olha só. Continua na minha cor primária, que é o amarelo, e na minha cor secundária, que é o azul. Não tem problema nenhum, desde que você continue utilizando as suas cores
que fazem parte da identidade visual do seu logo. Marca é elemento visual, forma, cor, sentimento, o que aquilo está despertando na pessoa, mensagem, o que aquilo está transmitindo. Então, tudo isso você precisa ter nas suas postagens para que você consiga criar uma identidade da sua marca. Não é só a identidade visual, aquilo que você enxerga, mas é a conexão entre você e o seu cliente. E isso, com o tempo, vai se tornando mais automático, tá? Depois você vai criar postagens sem ter que passar por todas essas etapas que nós falamos agora. E aí você vai ver que o negócio vai funcionar mais fluidamente. Então, é isso. Espero que essa aula tenha te ajudado a você ter mais clareza de como eu faço as criações das minhas postagens. Muito provável que vai ter adaptações, isso é extremamente normal, mas que você consiga sempre implementar esses princípios básicos para você conseguir gerar resultados expressivos através das suas postagens. Muita gente me manda mensagem perguntando se mídia social funciona. Funciona, desde que você faça da maneira certa, você consegue gerar resultados. Desde que você tenha um objetivo e não simplesmente fazer várias artes bonitas. Arte bonita sem estratégia, você está desperdiçando dinheiro. E ninguém quer desperdiçar dinheiro, gastar dinheiro à toa. Então, cuidado, não faça a arte simplesmente para você ter as suas mídias sociais com postagens todos os dias. Tenha uma estratégia por trás, tenha um método para você conseguir transformar esses seguidores em clientes, ok? Então é isso aí, até o próximo vídeo e tchau, tchau!